Nesta aula vamos aprender a fazer a extensão da estrutura da unha com fibra de vidro em fio. Para a aderência dos fios, vão precisar de uma base que ajude os fios a colarem, mas sem colarem, ou seja, não pode ser uma cola, tem que ser uma base que vai ajudar a fixar, mas a posicionar os filamentos da fibra sobre a unha. A unha está então preparada e temos condições então de iniciar a aplicação primeiramente de um primer que vai ajudar na fixação da base, que depois vai fazer os nossos fios de fibra de vidro aderirem. Esse primer vai ser aplicado pincelado em cada unha. Basicamente trata-se de molhar a unha. Vamos pincelar inicialmente no centro para a extremidade ou para a ponta da unha e depois a restante unha próxima da cutícula, de maneira a molhar bem toda a unha onde nós vamos querer que o produto adira. Não aplique na cutícula nem na pele lateral, o primer tem acidez, pode secar e irritar uma pele sensível. Depois de aplicar em todas as unhas de uma mão, catalisa 60 segundos a mão toda. Nem todos os primers têm necessidade de catalisar. Em caso de dúvida, pode sempre fazê-lo, porque mal não faz. Catalisar então a mão 60 segundos. Para a aplicação então dos filamentos da fibra de vidro, vamos necessitar, como já mencionámos, de um produto que os vai colar à base da nossa unha. Portanto, vamos utilizar ou um gel base ou podemos utilizar um verniz gel base. Neste caso, vamos optar por um verniz gel base que vai permitir pincelar sobre a unha e depois então colar, por assim dizer, mas ainda poder posicionar e manusear bem os fios de maneira a distribuí-los corretamente pela unha. Estando com as unhas então com o primer aplicado, vamos preparar os fios da fibra para poderem ser aplicados sobre a unha. Os fios da fibra de vidro vêm pré-cortados e vêm assim em molhinhos, que é o correspondente aos fios suficientes para prefazer a largura de uma unha. Temos que os abrir como que em leque para separá-los um pouquinho, para que depois ao aplicar na unha consigamos soltar estes fios e eles vão fazer a estrutura toda da ponta da unha de uma lateral à outra. Para estes fios conseguirem aderir na unha, primeiro precisamos de aplicar a tal base que eu vos mencionei. Eles não se vai aplicar com cola e nem eles vão assentar e fixar na unha sem qualquer tipo de aderente. Por isso vamos utilizar o verniz gel base para esse efeito. Pincelando, vamos colocar a base em metade da unha, do centro para a ponta, a metade anterior da unha, onde vamos querer que os fios da fibra de vidro assentem. Não é preciso colocar muito espessa esta camada, é pincelar QB. Tem que ter alguma coisa, claro, para os fios agarrarem, mas também não tem que ser muito produto, de maneira a ficar o dedo todo encharcado, por assim dizer. Agora, sobre esta base, vamos abrir um bocadinho os filamentos e assentá-los na unha, de maneira a cobrir a largura da unha de uma ponta à outra. Com a ajuda de uma pinça, vamos empurrando para que os filamentos assentem e fiquem como que embebidos dentro da base que nós aplicamos. Isto é um trabalho um bocadinho chato, para ser sincera, e delicado, e que exige alguma paciência, porque os fios são muito fininhos e é fácil eles se mexerem e soltarem-se, portanto exige alguma prática e alguma paciência no processo. Procurem distribuir muito bem os fios de forma uniforme
e equidistante para criar uma camada de fios que serão sobre toda a extensão que a unha irá ter. Ou seja, esta ponta, estes fios, vão criar a estrutura de extensão da unha. Portanto, eles têm que estar muito bem distribuídos, têm que ir mesmo até à pontinha da unha para que não falte unha, digamos assim. Ou que não fique a unha com uma forma de ponta estranha ou demasiado estreita ou de alguma maneira irregular. Depois de ter todos os fiozinhos aplicados e sentir que eles estão seguros sobre a unha e na posição correta, bem centrados, no fundo a criar a ponta da unha como ela seria naturalmente se crescesse, deve colocar a catalisar para que a base endureça e os fios fiquem colados. Basta catalisar 60 segundos no catalisador LED. Neste caso, 2 minutos se utilizar um túnel UV. Uma vez feita a cura da primeira camada da base, os fios estão fixos e colados, mas para reforçar é importante repetir sobre os fios uma fina camada de base para assegurar que ficam completamente embebidos ou embutidos nesta estrutura. Também nesta camada procure pincelar a extensão da unha em todo o comprimento, ou seja, vai colocar a base mais para a frente sobre os fios da fibra de vidro, de maneira a fazer o tamanho todo da unha que vai querer criar. Porque os fios, se não tiverem base, não vão endurecer, vão ficar moles. Portanto, precisamos de pincelar um pouquinho mais o comprimento que desejamos manter e depois, então, voltar a catalisar esta segunda camada para que os fios da fibra fiquem completamente embebidos nesta base e que vão endurecer, no fundo, ficar com a camada rija. Catalisam mais 60 segundos. Uma vez tendo curado a segunda camada, os fios estão então fixos, duros, agarrados à unha e podemos agora cortar o comprimento dos fios no tamanho desejado. Vamos só soltar aqui um bocadinho porque a unha natural é curtinha e a base aderiu um pouco aqui na base do dedo. Vamos só descolar um bocadinho para estar mais confortável. Portanto, com uma tesoura vamos medir, por assim dizer, o tamanho da unha que queremos manter, que deverá ser pouco mais da base que nós aplicamos, e ao cortar vamos tirar o excesso dos fios da fibra que não queremos. Devem cortar sempre um pouquinho mais à frente de onde aplicaram a base para que consigam cortar naturalmente. Não podem tentar cortar a base que endureceu no catalisador. Estes fios que sobram servirão para a extensão de outra unha, porque não têm terminação específica, portanto podem aproveitar os fios para a próxima unha. E, portanto, essencialmente vão repetir a aplicação deste processo em cada unha, fazendo a extensão do comprimento desejado em todas as unhas com os filamentos de fibra de vidro e o auxílio de um gel base ou um verniz gel base. Repetimos e relembramos. Primeiro aplicar a base, aplicar os fios com o auxílio da pinça, distribuí-los bem, uniformemente sobre a ponta da unha, de maneira a cobrir a unha de um lado ao outro, catalisar. Uma vez catalisado, voltar a repetir uma fina camada de base para fixar bem os fios e ficarem bem embebidos na base e depois então cortar os fios do tamanho ou da extensão desejada. A forma que pretender que a unha tenha no fim pode também condicionar a forma como assenta ou posiciona os fios. Por exemplo, uma unha para ficar mais estreitinha na extremidade, tipo stiletto ou bailarina, ou mesmo em bico triangular, deve colocar os fios completamente afunilados, todos à mesma distância na largura da unha, no topo, mas depois completamente afunilados. Já quando se pretende fazer uma unha quadrada, como é o caso que estamos a demonstrar, os filamentos dos fios têm que ficar todos a uma mesma distância e a fazer um túnel, se assim quiserem, completamente quadrado
para a frente. Portanto, dependendo da forma final que pretenderem da unha, o posicionamento dos fios também vai ser ligeiramente diferente. Uma vez catalisado a segunda camada da base, as unhas estarão então em condições de se fazer a construção da estrutura que será o suporte para a extensão construída com os fios de fibra. Neste caso, nós vamos optar por uma construção com gel e vamos usar um gel rosa leitoso para fazer essa construção e vamos precisar para isso de um pincel número 4. Podem optar por fazer a construção com outro material de endurecimento, acrigel, acrílico, é ao vosso gosto. No fundo, esta estrutura vai sempre precisar de um suporte para que as unhas efetivamente tenham resistência, porque os fios de fibra de vidro por si só, naturalmente, não têm uma resistência superior. Vamos construir sobre as nossas unhas de maneira a fazer esta estrutura de suporte já mencionada. Vamos utilizar um gel de construção. Este é um make-up gel, ele é leitoso, mas ele tem alguma opacidade. A ideia é que a unha fique com uma cobertura muito natural. Nesta formação vamos demonstrar a aplicação de cor, mas utilizando este gel até nem seria obrigatório. A unha podia ficar inteiramente rosada e só com a construção e o finalizante, para um efeito completamente natural. A construção nesta unha será idêntica a uma construção de gel, ou seja, não tem nada de diferente no processo em si. Nós vamos aplicar gel numa camada generosa, um nozinho de gel no centro da unha e depois, com o auxílio do pincel, vamos bolear o gel de maneira a fazer a estrutura toda da unha em gel sobre a nossa unha aqui com a extensão dos fios de fibra. Vamos ter os mesmos cuidados que temos com a aplicação de gel, que é não encostar o gel nas cutículas, nem na pele lateral. Se fizermos isso, vamos dificultar a capacidade de limar e aperfeiçoar depois o nível da unha sem magoar ou ferir as cutículas. Também, ao aplicar o gel boleando então sobre a unha, vamos ter o cuidado para não esticar a camada demasiado, para não ficar muito fina, e vamos preocupar-nos em manter o centro da unha arqueado, a dita curvatura C, para uma maior resistência e reforço na zona de tensão da unha.
Nós temos aqui uma extensão em fibra de vidro, por isso o gel vai ter que ser aplicado até à ponta da fibra de vidro. Para já nesta primeira camada vamos nos preocupar em ir quase até à ponta, fazendo a estrutura quase total da unha. Depois na segunda camada vamos aplicar uma segunda camadinha de maneira a selar a ponta da unha, os fios todos, de maneira a rematar melhor ali a ponta da unha. Agora estamos-nos a focar mais na construção da unha, cobrir bem todos os filamentos da fibra de vidro e fazer a curvatura em C. Uma vez feita essa construção, catalisaremos a unha individualmente 60 segundos e fazemos essa primeira camada, esse primeiro processo de construção em todas as unhas individualmente. Uma vez feita a aplicação da primeira camada, em que construímos as unhas todas, tendo cuidado de não encostar nas cutículas nem na pele lateral, temos então as nossas unhas construídas. Como veem, a película de fibra está completamente embutida no gel, temos só as pontinhas ali à vista, temos também ali um ou outro buraquinho na extremidade, que agora então na segunda camada vamos procurar retificar e selar muito bem estas pontas. Essencialmente vamos colocar gel de maneira a cobrir completamente a pontinha das unhas, não as queremos excessivamente grossas, por isso não é preciso pôr muito gel, mas queremos tapar os filamentos de fibra que ficaram aqui nas pontinhas para fazer a estrutura perfeita aqui na ponta, selando muito bem os fios todos, para não abrir, não descolar e para estes fios também não se começarem a soltar. Portanto, cobrir muito bem a pontinha da unha, selar os cantinhos todos e fazer no fundo esta cobertura perfeita dos filamentos da fibra aqui na extremidade da unha. E catalisaremos 60 segundos, novamente, todas as unhas
para fazer a cura deste gel final. Uma vez feita a construção das unhas, vamos catalisar a mão toda 60 segundos extra para garantir a cura total do gel. Limpamos o pincel do gel, tiramos os resíduos e excessos e as unhas estarão prontas para serem limadas e niveladas na próxima fase.